Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá para mais um vídeo falando sobre os nossos índices, né? Eu estava pensando numa forma de tentar organizar melhor esse estudo e acabei fazendo uma planilha, né? Eu fui lá no site da B3, captei todos os dados lá dos índices, tá? Peguei o IBOV, o FNC, enfim, todos os índices que a gente analisa e coloquei aqui numa planilha e fiz o seguinte, né? De cada setor que a gente vai analisar, eu tentei pegar os principais papéis desse setor e coloquei aqui planilhado para a gente procurar na semana, por venda, por compra, de acordo com esse papel, né? Aqui essa coluna sempre vai ser o somatório dos pesos em cada índice, né? Ou seja, Vale tem 11,35% do IBOV, Itube tem 6,9%. Então, geralmente eu procurei a métrica acima de 50%, ou às vezes eu peguei um pouco mais, e criei uma planilha resumida, aonde que no IBOV esses são os principais ativos, no ICOM esses são os principais ativos, e assim sucessivamente, né? E aí eu vou marcar um xizinho para tentar entender o que é compra, o que é venda, o que é ficar de fora daquilo que a gente estuda, né? Lembrando que isso aqui não é recomendação nem de compra nem de venda, e que também isso aqui é uma visão pessoal minha, né? Não quer dizer que o mercado vai subir ou vai cair. Eu vou simplesmente tentar usar a análise técnica e a probabilidade para tentar entender se é melhor comprar ou vender ou ficar de fora do determinado setor estudado, beleza? Vamos ver se essa métrica funciona. Gostaria já que vocês fossem colocando o feedback após o término do vídeo, né? Ou até mesmo semana que vem, voltar aqui no comentário e dizer, pô, Flávio, essa métrica foi bacana, a gente acertou mais que errou, não, Flávio, isso é uma porcaria, não serviu para nada, e aí a gente vai tentando ajustar o nosso estudo da melhor forma possível para todos, beleza? Então vamos para o vídeo. A gente sempre começa com o IBOV, gráfico semanal. No gráfico semanal, semana passada eu tinha falado que eu esperava um ponto de retorno, né? Um ponto de retorno no gráfico semanal é um sinal que eu aguardo para pensar em compras. Enquanto esse sinal não acontece, a minha cabeça continua virada para vendas, né? Ou pelo menos ficar de fora, dependendo do ponto onde o preço está. E essa semana até que ela começou bem, né? Ela fez aqui uma força para cima na segunda e na terça. E aí eu pensei que seria essa semana positiva e não foi, né? Na quarta, na quinta e na sexta o mercado caiu forte e ela acabou rompendo ali a região de 50% da retração, que a gente já traçou, e agora eu acredito que ela está vindo buscar os 108,82, né? Que é aqui a região de 61% da retração, dessa perna de alta aqui, junto com esse fundo aqui, onde tem pavio, ou seja, na semana passada eu falei que acreditava na continuação da tendência, que esperava a semana positiva para pensar em compras, mas acreditava que ele poderia vir testar aqui justamente o 161, ou seja, meio do caminho ele já fez, né? Ele também rompeu aqui a nossa linha ALTA, né, ou linha de referência do canal, mas por enquanto eu ainda vou deixar essa semana, né? Se ela realmente fechar mais uma semana abaixo, eu apago ela. Se ela fechar a semana acima dela, eu deixo ela aí como estudo, tá? Então no semanal não vejo muito o que fazer. O ativo está abaixo da média móvel de 21 períodos, que é que eu gosto de olhar no semanal, e está fazendo semanas negativas de forma consecutiva, né? Então esse candle aqui é um candle negativo, onde que os vendedores botaram pressão e empurraram o preço para baixo, tá? Então no semanal é isso. No gráfico diário, né, se você observar, o preço está bem longe da média, ou seja, pode ser que ele venha pegar fechamento aqui, ó, aqui ele chegou a ficar 3% e voltou 3,5%. Agora ele está a 4,2%. Então, pegando o fechamento aqui, ó, ele não fica muito tempo longe da média, né, 4, 5%. Ele tem ficado aí 2, 3% no máximo, ou seja, ele pode estar esticado aqui no gráfico diário, e na segunda e na terça a gente tem um repique na média, igual eu falei semana passada, né? Semana passada nós tínhamos isso aqui, ó. A gente tinha esses 2 dias somente. E aí eu falei que acreditava num possível retorno às médias. E acabou acontecendo, né? Na segunda-feira foi esse dia
positivo, na terça-feira ele chegou a testar a média, e na quarta, na quinta, na sexta ele caiu de vez e rompeu o fundo anterior, né? Então eu acho que ele está distante da média. Mais uma vez eu acredito que ele pode dar uma repicada e voltar na média, pelo menos nesses primeiros dias, né? Olhando aqui onde a gente traça os estudos, nós temos essa região vermelha aqui que eu julgo ser um suporte relevante, né? O preço está lá ainda, né? Não perdeu, fechou abaixo, mas se amanhã ele já fechar acima, vira um rompimento falso desse suporte. Tem a linha de referência do canal, né? A gente tem uma LTB aqui, a linha do canal de referência, ele está exatamente lá no fundo. Tem um alvo de pivô aqui que eu deixei anotado, ó, 261 do pivô lá dos 60 minutos. Enfim, é um ponto aí onde que a gente precisa ter cuidado, né? Então eu não penso em vendas no IBOV nessa semana, porque ele está num ponto de suporte relevante, ele tem que perder esse ponto. E dependendo de como for a semana, ou seja, segunda-feira ele perdendo esse ponto, eu posso pensar em procurar por vendas com alvo aqui, nesse suporte aqui, ou mesmo nesse alvo do pivô de baixo aqui que está traçado, né? A gente trouxe semana passada esse pivô de baixo, com alvo aqui em 106,06. Então, se amanhã ele fizer um dia positivo, né? E depois ele vier aqui com mais força e romper, aí eu posso pensar de repente em vendas, procurando aqui alvo no 106,080, tá? Mas no ponto que ele está aí, eu prefiro ou pensar em compra para pegar a volta das médias, que a gente viu que ele está longe das médias, ou ficar de fora, tá? Mas Flávio, a tendência é de baixa, como é que você não pensa em vender? Eu acho que ele está esticado, então por isso eu não penso em vender. Então indo lá para a nossa planilha, olhando aqui o IBOV, eu tenho compra, venda ou ficar de fora. Eu vou marcar a compra e vou marcar o ficar de fora. Então são as duas possibilidades para mim mais claras, tá? Vender, pelo menos no começo da semana, eu acho um pouco mais complicado, porque o mercado está esticado nesse momento, beleza? Então o IBOV nós já analisamos e já colocamos ali o que é mais provável de acordo com o meu estudo. O ICOM, o índice de consumo, eu tinha falado semana passada que ele estava num suporte, né, e que ele tinha a possibilidade de fazer um W, que ele caiu aqui, subiu e ele estava aqui, né? E aí eu pensei que ele podia fazer um W e vir testar aqui o topo anterior. Não foi isso que ele fez, ele chegou até ameaçar subir aqui na segunda-feira, testou a LTB que nós já tínhamos traçado e voltou a cair, está testando no suporte. Ou seja, eu entendo o ICOM, né? Eu não via nem compra nem venda nele semana passada, porque ele estava entre um suporte e uma linha de tendência, e essa semana a mesma coisa, né? Eu não quero operar o ativo, né? Nenhum dos ativos que compõem o ICOM na compra, porque logo aqui em cima a gente tem uma linha de tendência, então eu preferiria que ele rompesse essa linha de tendência, talvez viesse fazer um teste dessa linha de tendência, e quando fosse para romper o topo aqui eu pensar em compra, né? De repente na retração dessa perna maior seria um alvo interessante, ou eu não vou pensar em venda porque ele está em cima de um suporte, né? E é um suporte que já se mostrou relevante, é um suporte onde que o preço não está conseguindo ganhar, enfim, eu preciso que ele tenha uma definição, na segunda, na terça, ou ele rompe a linha de tendência e faz um reteste para pensar em compra, ou ele rompe o fundo e vai cumprir o alvo do pivô aqui em 4.453, tá? Então eu fico de fora do índice de consumo, vamos marcar lá na minha planilha, eu nem compro e nem vendo, então esses ativos aqui que são os principais lá do índice de consumo, se você olhar, ó, eu peguei até rente. Se você olhar até rente, ó, equivale 56% somente do ICOM, né? Então eu ficaria de fora por enquanto do ICOM, beleza? Vamos agora para o índice de energia elétrica, né? Eu tinha falado que ele segurou no suporte aqui, já tinha segurado antes, né? E na semana ele estava aqui, ele tinha feito essa quinta-feira bem negativa e essa sexta-feira bem positiva. E eu pensei que ele poderia fazer pivô de alta, né? Perna 1, perna 2, perna 3 e de repente vim buscar aqui a região do topo anterior, né? Se você olhar o vídeo passado, você vai ver que é exatamente isso que eu falei.
E ele fez um topo, ele fez um fundo mais alto que o fundo anterior, né? Dizendo que ele pode falar, ó, marquei um fundo, agora eu vou pelo menos testar o topo anterior. Mas não foi isso que aconteceu, né? A semana ficou meio lateral, o ativo ele não evoluiu. Porém, se ele romper o topo aqui, né? Se ele vier aqui romper esse topo, ele vai fazer pivô de alta, tá? E como ele está muito próximo de um suporte, ele tem aqui eu tenho isso para ganhar se eu resolver vender. Aqui eu tenho isso para ganhar se eu resolver comprar. Eu acho que a compra é mais viável do que a venda. Então, desse ativo aqui, do índice de eletricidade, se eu tivesse que operar ele nessa semana, eu ia procurar por compras e não por vendas. Tá? Até mesmo se ele cair na segunda e na terça e vier testar aqui, eu acho que fica melhor ainda, porque ele vai estar num ponto de suporte, eu vou procurar por vendas, tentando buscar lá o topo anterior, né? Simplesmente pensando em questão de alvos. Então, o índice de eletricidade, eu prefiro procurar por compras. Beleza? O próximo setor é o índice financeiro. O índice financeiro, nós tínhamos falado na semana passada que acreditaria que ele poderia estar vindo buscar aqui o alvo do pivô, né? Se você olhar aqui, nós temos um pivô de baixa traçado de outros estudos, né? E o alvo do pivô está aqui em 10.044. E a semana até que começou boa, né? Que fez um dia positivo, depois marcou meio que uma estrela cadente aqui, mas não é num topo, né? É num topo lá de 60 minutos, mas isso aqui é um gráfico diário. E depois ela resolveu cair, né? Caiu forte. Está perto de romper o fundo, né? Se romper esse fundo, eu acho que possivelmente ele pode vir buscar aqui esse alvo, né? Se você olhar nas médias, o ativo está um pouco longe das médias, então pode ser que na segunda e na terça ele faça uma subida para vir testar as médias ali, né? Para pelo menos ele continuar fazendo topos e fundos descendentes, não indo direto. Mas eu entendo que está num ponto complicado, porque ele está numa região de suporte, isso aqui é uma região de suporte, porque tem o 61,8% aqui da retração do semanal, né? Ele tem fundos anteriores aqui também, se você olhar, aqui foi fundo, aqui foi fundo, aqui foi briga, né? Então ele está num ponto difícil. Então, para comprar, eu tenho a linha de tendência me atrapalhando aqui, né? Caso ele resolva subir, ele vai ter que superar essa linha de tendência. E para vender, ele até tem espaço para cair aqui, né? Tem pouco espaço aqui no primeiro alvo, mas para o segundo alvo ele tem bastante espaço, que é até um ponto relevante aqui no 9.080. Porém, como ele está em cima de um suporte, eu prefiro ficar de fora. Então, no caso aí do índice financeiro, a minha escolha para essa semana vai ser ficar de fora. Beleza? Então, próximo setor, o setor IMAT. O IMAT, eu também tinha falado que ele tinha dois pivôs de baixa aqui, né? Se você voltar lá no vídeo, eu tinha traçado esse pivô de baixa com alvo aqui e com outro alvo aqui. E tinha um outro pivô de baixa, aqui no gráfico talvez de 60 minutos, né? Com alvo aqui e com alvo aqui. E falei que ele poderia vir ou nesse alvo, ou nesse, ou nesse, ou nesse. Acabou que esse aqui ele já bateu e esse aqui também, né? Falta um pouquinho de nada aqui, falta poucos pontos. A gente não é preciso, né? Não tem como eu falar exatamente nesse ponto aqui. Eu posso ter errado aqui, colocado um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, mas eu considero que aqui ele já bateu no alvo, tá? Então ele já atingiu esse alvo aqui. Então o IMAT ele pode estar num ponto de alvo de movimento. E você vender aqui no alvo do movimento é perigoso, né? Porque o alvo do movimento teoricamente é um ponto aonde o preço vai dar uma repicada, nem que seja para voltar na média ou para voltar nessa resistência aqui. Então, para mim, ele está muito mais num ponto de compra do que num ponto de venda, né? Se você olhar a média aqui, olha a distância que ele está da média. Ele está muito distante da média. E toda vez que o ativo fica distante da média, a tendência é ele voltar para a média, né? Independente se ele está subindo ou descendo. Então, aqui ele está longe da média. Eu não venderia o IMAT, pelo menos nesse começo de semana, tá? Preferiria procurar por compras. Então, por mais contraintuitivo que pareça, eu procuro compras no IMAT, porque ele está longe da média e ele está num alvo de movimento, beleza? Ah, você vai comprar mercado? Não, eu vou procurar a minha estratégia, vou procurar algum sinal gráfico lá nos ativos. Vale, SUSB, GGBR, Klabin, CSNA, Braskem e BRAP4, que foram os principais que eu peguei. Se você olhar lá do IMAT, até BRAP4 eu cheguei a pegar 80% do setor, tá vendo?
E prefiro procurar por compras, né? Não é que necessariamente eu vá comprar, mas para mim, se eu tivesse que operar o IMAT essa semana, eu procuraria por compras. O próximo setor agora é o IMOB. O IMOB, o índice imobiliário, ele está em queda há mais tempo que os outros setores, né? Ele já vem fazendo topos e fundos descendentes de uma forma mais clara. E eu falei que essa região aqui era uma região importante, né? Que se ele resolvesse perder a mínima aqui, poderia acelerar e vir buscar aqui 650, que é onde tem um suporte relevante. Então, para esse ativo, como ele está aqui relativamente perto das médias, eu entendo que a melhor escolha seria procurar por vendas, né? Porque ele já está em tendência clara de queda. Se você reparar aqui, ó, ele caiu, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu. Ele está fazendo topos e fundos descendentes de uma forma bem clara. Então, posso pensar talvez em vender, em procurar vendas no ativo do IMOB. Então, deixa eu traçar aqui uma projeçãozinha, mesmo que ele não tenha rompido o fundo, que pelo menos ele venha aqui no 727, se ele chegar no 100% do alvo, e talvez aqui, se ele for lá no 161, lá perto do suporte do 650, tá? Eu acho que ele já tentou subir aqui no começo da semana, não conseguiu, e se ele vier para perder o fundo, ele vem talvez para rasgar essa região aqui, que é uma região onde não segura preço, né? Onde que ela, do lado que ela vem, ela sobe ou desce rápido, ela não, tá vendo? Ela não faz zigue-zague descendente. Então o IMOB, eu estaria com a tendência maior de procurar por vendas do que por compra, tá? Eu não acho que seria uma boa procurar por compras no setor imobiliário. Mas Flávio, está esticado, já caiu muito. Mas eu estou indo a favor da tendência, eu não estou indo contra a tendência. Ele pode estar um bom ponto de compra para quem pensa em longo prazo, né? Para quem não faz trade de curto prazo, que é o meu caso. Então eu não estou olhando aqui para longo prazo. Para longo prazo pode estar barato, mas para curto prazo esse ativo está caro, eu prefiro vender, que eu acredito mais na continuação da tendência. Beleza? O INDX, o índice industrial, do setor industrial. Eu tinha falado semana passada que eu tinha gostado do setor e que eu estava procurando mais por compras do que por vendas nele, né? Eu estava enganado. O mercado ele deu 2 dias positivos e depois ele caiu forte, está lá testando a região de suporte novamente, né? Aqui a gente já pode tentar traçar uma linha de tendência aqui, né? Agora ele tem topo bem marcado aqui nas 2 regiões. O ativo ele está esticado longe da média e está em uma região de suporte, ou seja, eu não procuraria por vendas, né? Porque, mas ele rompeu o suporte, chegou a romper a mínima ali um pouquinho e tal, mas deixou pavio, né? Então vamos ver se segunda-feira ele dá um contra-ataque nisso aqui e vai buscar pelo menos lá a região de médias, ou se ele vai dar continuidade nessa queda e aí sim confirmando que ele pode vir aqui embaixo buscar o suporte de baixo, né? Então acho difícil operar esse ativo porque ele, para mim, ele parece estar muito mais consolidado do que qualquer outra coisa, né? Se você olhar aqui, esse tempo todo aqui, ele está uma consolidação meio que ampla, né? Vamos ver se aqui funciona como suporte. Se ele começar a subir segunda-feira, aí perfeito, né? Esse canal eu vou tirar fora porque ele já perdeu relevância e ele está aqui, além de estar no suporte, ele está na região de 61,8 da retração, né? Dessa perna de alta aqui, ó. Você vê que ele está no 61,8. Então eu não procuraria por vendas desse setor, do setor industrial, e também não procuraria por compras, porque eu acho que ele está muito embolado. Então seria um setor que eu procuraria ficar de fora, né? Então Ambev, VEG, SUSB, NTCO, JBSS, GGBR, enfim, esses ativos aqui compõem o índice industrial, eu teria a opção de ficar de fora. O SMLL é o próximo setor, o índice das empresas de menor capitalização. É um setor muito volátil, né? Ele sobe e cai com muita facilidade. E aí a gente tinha olhado ele aqui, né? E pensamos também num fundo duplo, né? Que ele teria feito aqui, teria tido a possibilidade de fazer um fundo duplo, né? Que ele caiu, subiu, caiu, né? E ele tinha feito só esse dia aqui foi a semana que passou, ele ficou mais ou menos de lado, né? Onde ele fechou na semana passada e onde ele fechou nessa semana, ele até melhorou um pouquinho, mas muito pouca diferença.
e eu pensei que ele poderia ter feito um W e vim testar aqui ou o topo anterior ou essa região de resistência, né? A semana começou bem no primeiro dia, como todos os outros setores, depois caiu, tá? Então aqui ele tem a possibilidade de fazer o comprimento do pivô, né? De fazer o movimento do pivô, né? De baixa, e ir lá no 2.373, mas tem um suporte relevante aqui. E ele pode talvez fazer a mudança de comportamento aqui, né? Caiu, subiu, aqui de repente fazer lá nos 60 minutos um pivô de alta, e talvez buscar a região de suporte, ou seja, se ele romper esse ponto aqui a partir de amanhã, ou amanhã ou ter, sem perder esse fundo aqui, talvez eu procuraria por compras nesse setor. E também ele tem espaço para poder cair aqui e vir cumprir o alvo do pivô. Enfim, ele está no meio de caminho aqui, tá? Meio de caminho é ruim de operar. Ele pode estar numa retração aqui de um tempo gráfico maior. Enfim, para mim a leitura desse setor está bem difícil. Como está difícil a leitura, eu não tenho o que inventar. Eu fico de fora e vou tentar operar outra coisa, né? Ou imóvel, ou IMAT, ou qualquer outro setor que eu tenha um sinal um pouco mais claro. Beleza? O próximo setor é o MLCX, que é o índice que mede as empresas de maior capitalização, né? Ele tinha uma retração traçada aqui, eu tinha falado desse ponto que bem ou mal tinha segurado, mas essa semana aí ele derreteu, né? E eu cheguei a falar que era mais provável ele vir testar esse suporte no vídeo da semana passada, né? Como ele já perdeu essa retração aqui, eu vou tentar pensar num tempo gráfico maior aqui, talvez no semanal, talvez no mensal, e vou puxar para esse fundo aqui, entendendo isso aqui como uma perna 1, isso aqui como uma perna 2. Esse ponto aqui onde ele está chegando próximo é um ponto interessante, né? Então é um ponto onde num passado foi um suporte ou uma resistência, e pegando esse tempo gráfico maior que eu acabei de falar, é aqui a região entre os 61% e 50%. Então essa região aqui pode ser uma região interessante para a gente começar a procurar por compras, né? E esse setor, né, ele está longe da média, né? Então, ou seja, mais um indício de que ele pode de repente voltar na média. Num suporte longe da média, para mim o mais provável é que ele volte na média. Então nesse setor aqui eu vou procurar por compras. Não adianta eu querer traçar aqui uma retração, né, pegando essa perna aqui, pensando em alvo aqui em 2.360, porque ele não deixou nenhum ponto de retorno. Eu teria que esperar na segunda ou na terça uma sinalização positiva desse setor para aí sim procurar ali uma retração, tá? Mas de qualquer forma, nesse setor eu prefiro procurar por compras, beleza? Por estar longe da média, numa região de suporte, para mim é o que faz mais sentido. O DI, né? O DI ele ficou preso na consolidação durante muito tempo. Lançamos o pivô de alta, ele atingiu os alvos, caiu e marcou essa máxima aqui, né? Foi um candle feio que eu tinha pensado que, mesmo tendo deixado essa sombra, que ele continuaria o movimento de alta, né? Não aconteceu isso, né? Foi uma semana extremamente lateral, né? Com pouca volatilidade. Se você olhar, são candles pequenos e laterais, né? Quase que um do lado do outro. Então, eu continuo com a mesma leitura da semana passada, acreditando que ele vai seguir o movimento mais natural, que é a continuação da tendência. Tá? Que tendência é essa, Flávio? A tendência de alta, com alvo aqui em 11,36, sendo o primeiro alvo, onde a gente tem uma linha de canal aqui, uma LTB, enfim. Ali pode ser um bom ponto para ele dar uma corrigida maior, beleza? Então, para mim, o DI ainda é para cima. O dólar, ele um ativo que consolida demais, né? Eu tinha mostrado para vocês semana passada a consolidação semanal, que é o azul. Eu tinha marcado aqui esse ponto e esse ponto, que são duas regiões que eu considero interessantes, né, para suporte e resistência, e que eu falei que eu esperaria por duas situações. Ou que ele rompesse o topo, né, dessa congestão, para pensar em compras, no caso aqui, que aí ele faria um pivô de alta aqui, bonitinho, nos 60 minutos, ou se ele perdesse aqui o fundo dessa consolidação de tempo gráfico menor aqui, ou do diário, ou dos 60 minutos. Ele não fez nenhuma coisa nem outra, né? Ele fez aqui 3 dias laterais e aí começou a engrenar uma alta aqui, mas deixou muito pavio, falhou lá no teste de topo, enfim, talvez o mais provável para essa semana do dólar seja ele ou testar esse fundo anterior, ou quem sabe até testar o fundo da consolidação, tá? Porque o sinal que ele deixou aqui para mim, né, é um sinal complicado.
Aqui tinha um topo anterior, né, onde que quando tem topo é porque apareceu o vendedor, e aqui apareceu o vendedor empurrando o preço para baixo, né, empurrou o preço forte para baixo, enfim. Então pode ser que o preço venha a dar uma escorregada aqui pelo menos até 5.120, tá? Mas também ele tem a característica de pivô de alta aqui, então para mim ficar de fora até ele tomar um rumo um pouco mais claro, beleza? E o último índice, que é o índice da BDR, né? Eu tinha traçado aqui vários cenários, né, de correção nessa retração, pivô de alta, de tempo gráfico menor, tempo gráfico maior, mas tinha chegado à conclusão que ele estava de lado, né? É o setor que está de lado nesse momento e continua com essa mesma impressão, né? Eu falei que ele tinha que, para ele decidir a vida dele, ele tinha que romper ou o fundo aqui ou o topo aqui, né? Para a gente conseguir mensurar alvo desse retângulo para baixo, achar que ele vem a correção aqui perto dos 13 mil, né, que é junto com a linha de tendência aqui, né, ou mensurar para cima e entender que ele vai lá testar alvo desse pivô aqui, né, esse alvo aqui, ou o alvo do outro pivô que está aqui atrás, enfim. E ele não fez nada, ele ficou aqui do lado, né, e não mudou para lado nenhum. O mercado americano sofreu essa semana, a BDR ela tem relação com o mercado americano, tem relação com o dólar aqui dentro, então o dólar não andou para lado nenhum. E o mercado americano caiu, ele acabou fechando negativo, né? Fez dias negativos aqui, mas né, não saiu de dentro da consolidação. Então vou aguardar o rompimento ou aqui do 13.550 ou aqui de cima de 14.170 para pensar em alguma coisa com esse setor, tá? Então o setor da BDR é um setor que eu quero ficar de fora essa semana, beleza? Bom, agora vamos estudar os setores internacionais. Bom, o índice Dow Jones, né? Nós temos trabalhado aqui com uma projeção de alvo para ele, né? Ele fez aqui uma perna 1, perna 2, a gente lançou uma perna 3 com alvo ali em cima. Ele congestionou aqui nesse retângulo, né? Está congestionado aqui, e ele acabou rompendo esse retângulo para baixo, né? E aí a gente pode tentar mensurar alvo para essa situação, acreditando que essa correção pode ser um pouco maior, né? E aí, essa região aqui de 34.300 e 33.960 pode ser um bom ponto para o mercado corrigir e parar, mas ele já rompeu as médias que eu gosto de estudar, né? Média de 72 e de 17, ele já rompeu essas médias para baixo, coisa que ele não fazia há bastante tempo, né? Toda vez que ele voltava na média, ele estava subindo. Agora ele acabou de romper a média para baixo. Vamos ver se a correção dele vai ser só essa correção dessa última perna de alta aqui, ou se ele vem corrigir e testar outros fundos. Beleza? O S&P ele está um pouquinho melhor que o Dow Jones, né? Ele também, a gente tinha um estudo nele aqui de projeção, perna 1, perna 2, perna 3, ele quase chegou no nosso alvo, né? Faltou um pouquinho de nada para chegar no nosso alvo. E aí ele resolveu corrigir e voltou aqui dentro da média. Vamos ver, né, se agora que ele voltou na média, né, sempre que ele volta na média, ele acaba mostrando força e voltando, rompendo o topo e indo buscar topos anteriores, né? E aqui ele está na média. Vamos ver se ele rompe e vai lá buscar pelo menos o nosso alvo, tá? Não vejo aqui um sinal claro de reversão entrar na tendência de baixo. Para mim, ele fez uma correção normal, saudável, e pode agora nessa semana lançar uma próxima perna de alta, tá? Então não vejo isso. O difusor virou, mas para ter a reversão completa ainda falta muita característica, então eu vou acreditar somente que é uma correção normal. O DXY, né, o DXY, né, é uma cesta de moedas, né, contra o dólar. Ele também, a gente entende que ele está consolidado, né, dentro desse retângulo amarelo. Ele está trabalhando aqui dentro já tem algum tempo e está ameaçando romper, né? Ele fez 2 dias bem positivos aqui e está talvez indo buscar topo, tá? Então isso aqui pode ser uma perna 1, uma perna 2 para lançar uma perna 3. Eu vou tirar aqui essa projeção aqui de trás, vou trabalhar com essa projeção aqui, ó. Como ele está rompendo o topo lá, eu vou tirar esse retângulo aqui para ficar um pouco mais limpo o nosso gráfico, tá? Com alvo lá em 93.900, tá? Vamos ver se ele ganha força e vai lá no alvo. O alvo está relativamente perto, ou se ele vem corrigir aqui e aí ele muda a tendência, né? Ao invés dele fazer
perna 1, perna 2, perna 3, ele pode estar fazendo uma perna 1, perna 2 para lançar uma perna 3 de baixa e entrar numa reversão de tendência no tempo gráfico menor. E o EWZ, né, que é a última, o último índice que a gente observa, esse é uma ETF brasileira cotada na Bolsa Americana, assim como a nossa Bolsa está sofrendo, né, ele tem feito gaps de baixa aqui de um dia para o outro, está em tendência forte de baixa, né, e ele está vindo testando aqui talvez, ele pode estar vindo testar aqui talvez o 31 dólares e 93 cents, né, que é onde tem fundo anterior. Então vamos marcar esse ponto, né? Deixa eu apagar isso aqui que não faz mais sentido. Esse aqui também não faz mais, nem esse. Vou pegar esse aqui e vou trazer ele para cá, ó, na casa dos 32 dólares. Aqui talvez seja o alvo dessa queda, né? Que é uma queda que já está acontecendo há bastante tempo. Então vamos aguardar para ver qual a movimentação. Eu acho que está esticado para baixo, né? Está longe da média. Talvez, quem sabe, igual o nosso IBOV aqui, faça um repique até a média. Beleza, pessoal? Bom, esse foi o vídeo dessa semana. Espero que você tenha gostado. Espero o feedback também de vocês em relação à planilha, se faz sentido ou não a gente fazer esse tipo de análise. Se gostou, deixa o like no vídeo, compartilha com os amigos, se inscreva no canal, dá uma olhadinha aí na questão de ser membro. A gente tem um grupo de Telegram onde a gente troca conversa, onde a gente troca informação todo dia, fala de várias outras estratégias, enfim. Desejo a todos uma excelente semana e mais uma vez, muito obrigado. Um abraço.